Olá, sejam bem-vindos ao canal Lobo Cripto Oficial. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Por fim, conheça nossas comunidades clicando no botão Seja Membro. Bom vídeo e até a próxima! Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Lobo Cripto na área. Hoje é domingo, dia 12 de maio, Dia das Mães. Aproveito e desejo um excelente Dia das Mães para todas vocês mulheres que são incríveis. Eu estou aqui, como sempre, para mais uma análise crítica do Bitcoin. E nesse vídeo vamos falar da movimentação do Bitcoin que continua bem lateral e, como sempre, eu vou trazer os pontos mais importantes desse movimento para você. Por isso, fique comigo até o fim do vídeo. Se possível, deixa aquele like para dar uma força. E se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise por aqui. Quero começar o dia dando as boas-vindas aos novos membros da comunidade, no grupo Toca do Lobo, Walter Oliva, e no curso Desbloqueio Cripto, Wagner Luiz e Flávio Ferreira. Muito obrigado por acreditar no projeto, estamos juntos e simbora estudar, meus amigos, porque nesse mercado, sem conhecimento, é mais fácil você perder dinheiro do que você ganhar dinheiro. Em falar nisso, você está tendo lucro no mercado? Se você não está com lucro, te recomendo o meu curso, que é o Desbloqueio Cripto. É um curso voltado para iniciantes e também para aquelas pessoas que já têm um tempo de mercado e não conseguem lucrar. O curso custa apenas R$ 79,00, pagamento único, acesso vitalício e são diversos módulos com 37 aulas onde eu te ensino a investir com conhecimento e segurança nesse mercado. Peço que você entre no meu site lobocripto.com, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Veja todos os módulos se faz sentido para você e veja também esse vídeo que tem maiores detalhes sobre o curso, tá bom? Então te espero lá como novo aluno. Bom, meus amigos, vamos começar pelo gráfico de 1 hora, ou melhor, de 4 horas do Bitcoin, que está sendo negociado a 61.202 dólares. Bitcoin está rompendo nesse momento uma região importante, que é 61.181 dólares, que nos últimos dias tentou diversas vezes subir para cima dessa região e não conseguiu. E só foi falar e já está voltando um pouquinho, né? Olha só, ele ficou batendo demais nessa região e voltando. Isso porque, meus amigos, quando a gente olha o gráfico de 1 hora, e agora sim, era isso que eu estava querendo falar, o padrão que ele está fazendo é um padrão de triângulo ascendente, que fica dessa forma. Traçamos a linha de tendência de alta, né? Então reparem que nessa movimentação de recuperação, de início de recuperação, topo mais alto que os anteriores, fundo mais alto que o anterior, de novo, fundo mais alto que o anterior, e agora está querendo romper aqui esse topo anterior. Então, por que é importante romper 61.181? Já voltou, inclusive. Porque rompendo essa região de triângulo ascendente, a projeção desse movimento é que o Bitcoin venha buscar aqui, esse ponto em torno de 62.206 dólares, tá? O movimento começa a melhorar, porém, triângulo, seja ele ascendente como esse, ou simétrico, ou descendente, sempre se forma em região de grande resistência. Isso a gente pode ver aqui no nosso indicador VPVR. E com isso é um padrão muito lento por sua natureza. Então ele fica fazendo toda essa movimentação até que rompa para um dos lados. E o padrão de triângulo ascendente é um padrão que a probabilidade maior é do rompimento para cima. Então podemos acreditar que logo mais o Bitcoin venha romper essa região, 61.181 dólares, para buscar essa projeção. Mas enquanto isso, o que pode fazer? Se não conseguir romper agora, pode voltar para o fundo, depois topo, fundo, até que consiga fazer sua movimentação. Com isso, o suporte para a gente continuar acreditando nesse movimento está aqui na linha de tendência de alta, em torno de 60.762. Se perder essa região, vai romper para baixo. E se isso acontecer rompendo para baixo, a gente faz o mesmo estudo aqui da projeção, pegando e jogando no rompimento, essa lateral do triângulo, e com isso a projeção é que o Bitcoin caia até a região de 59.750, que não seria nada positivo porque faria fundo mais baixo que o anterior. Então aqui seria indicação da continuidade de baixa, porque eu falei no vídeo de ontem, por mais que o Bitcoin comece a se recuperar, para a gente falar
que agora vai para a gente ficar otimista somente quando voltar para esse topo anterior. Aí voltamos no gráfico de 4 horas. Por que, Lobo? Porque se ele voltar aqui em 62, 202, que foi a projeção, não conseguir evoluir para romper esse topo, o que vai acontecer? Se ele voltar daqui, vai fazer de novo um topo mais baixo que o anterior, e aí volta provavelmente para fazer um fundo mais baixo e continuar no padrão de ondas descendentes, certo? Então, para ficar otimista, o Bitcoin precisa vir acima dessa região aqui de 63.459 aproximadamente, beleza? Olhando a análise de sentimento, o sentimento no mercado melhorou bastante, o long short ratio caindo, o open interest está lateral, mas o RSI está para cima de 50. Então temos sim essa expectativa do rompimento de 61.181. Estava bonito até agora, já começa a ficar vermelhinho aqui no gráfico de 4 horas, certo? Então é esse ponto que é importante demais para a gente continuar acreditando numa recuperação no Bitcoin. Olhando onde estão as grandes ordens, olha só o tanto de liquidação que teve nessa subidinha, hein? Liquidou aqui de short geral. E a gente identifica aqui no nosso CoinGlass, né? 11, quanto foi aqui? Deixa eu ver. Liquidação, mais de 6 milhões de dólares de liquidação de short, ou seja, as pessoas que estavam apostando na continuidade da queda do Bitcoin foram liquidadas. Com isso, o Bitcoin pode sim pegar essa liquidez e voltar a subir. Então, de olho aí nesse rompimento que eu mencionei. Mas as ordens que eu estava falando, as maiores ordens continuam na casa de 60 mil dólares. Ordens de compra. Então, o suporte desse movimento, observem também essa região de 60 mil dólares. Olhando para cima, onde estão as grandes ordens de venda, deixa eu me ver, estão aqui, sem dúvida, na casa de 62 mil dólares. Então, quando o Bitcoin começar a se recuperar, fiquem atentos a 62 mil dólares. Ultrapassando essa região sensacional, porque aí a gente sabe que terá menos resistência para cima, porém, se bater nessa região começar a voltar, esperem uma correção de curto prazo, certo? Então, meus amigos, olhando por fim, gráfico semanal ainda está feio demais essa movimentação. O candle da semana passada foi bem otimista, um martelinho que deixou uma grande agulhada para baixo. E esse candle dessa semana fecha hoje às 21 horas. Ao meu ver, para ficar bem otimista, se fechar acima de 64 mil dólares, que é o topo desse candle anterior, do corpo do candle anterior. Porque a agulhada foi dada em torno de 64.695. Mas vindo aqui 64 mil dólares, já transformaria esse candle aqui no candle comprador e ficaria novamente uma grande agulhada para baixo, mostrando que abaixo da região de 63 mil dólares, 64 mil dólares, há um interesse investidor, há um interesse comprador. Por isso que na semana passada caiu forte e logo se recuperou, fechando acima um candle bem bonito. Mostra isso a força compradora aqui para baixo, certo? Então, de olho nesses pontos. Vou colocar gráfico diário novamente. Ontem fez um pequeno candle comprador e hoje está com o candle comprador um pouquinho mais forte. Se voltar aqui para cima do topo anterior, a gente pode considerar o padrão do estrela da manhã. São 3 candles. Primeiro, um candle forte vendedor. O segundo candle é sempre um candle pequeno de indecisão, como foi o caso, ou seja, deu uma agulhada para cima, caiu, deu uma agulhada para baixo, subiu e fechou quase que no meio. E aqui, se vier o terceiro candle, forma o padrão estrela da manhã, que é um padrão de reversão de tendência, ou seja, essa tendência de queda dos últimos dias será revertida e daqui o Bitcoin pode começar a se recuperar. Então hoje às 21 horas será um ponto bem importante para a gente fazer uma análise, certo? Olhando a dominância do Bitcoin. Dominância do Bitcoin está subindo um pouquinho no dia de hoje. Isso não favorece em nada as altcoins, né? Pelo contrário, as altcoins se tornam mais fracas. Quando o Bitcoin sobe um pouquinho mais, tem altcoin que não acompanha. E quando o Bitcoin cai um pouquinho, 1%, 2%, tem altcoin que derrete 10, 15, 20% facilmente. Então, cuidado no dia de hoje com as altcoins, sem contar que é fim de semana. Fim de semana a gente tem menos volume no mercado. É por isso que o Bitcoin está nesse movimento bem lateral, bem devagarzinho, porque falta volume comprador. Isso aqui fica claro no gráfico de 1 hora, que vejam só, o volume desde o fundo, desde aqui de sexta-feira,
começa a decair. O volume está decrescente, teve alguns picos aqui de volume, mas depois volta a cair esse volume, está no momento abaixo da média, certo? E vamos ver altcoins que estão se destacando no dia de hoje. Vamos ver aqui o que tem mais aqui de força, né? Deixa eu destacar aqui a RAI subindo 8%. RAI continua um movimento muito bacana. Olha só o gráfico de 1 hora dela, topo mais alto que os anteriores, está rompendo. Quando rompeu essa resistência aqui, eu já falava na comunidade Toca do Lobo sobre o ponto de 4.7186, que poderia dar uma sequência mais forte porque era o topo anterior. E foi o que ela fez, está bem bonita. Vamos ver aqui no gráfico diário. Olha só, gráfico diário também já rompendo a resistência, conforme eu falei, e se mandando, ó, o topo anterior dela era 4.7186. Isso daqui de 8 de fevereiro de 2023, ou seja, vindo para topo histórico e com isso aqui para cima não tem resistência ainda conhecida. Com isso ela pode continuar os próximos dias bem forte nessa alta, certo? Então de olho aqui na RAI que pode dar bom. TRB, que tinha subido bastante também, fez uma pequena correção e olha só, acho que eu cheguei a comentar aqui nos vídeos, né? Ou então foi na Toca do Lobo, vamos ver. Rompeu padrão de triângulo descendente, e aí vamos pegar do rompimento, aqui eu estava fazendo análise lá na Toca do Lobo, né? O rompimento efetivo dela foi aqui para baixo, ela já está acima do suporte de 132.529, que eu vou deixar de verde, e a projeção do rompimento desse triângulo descendente é que venha buscar, deixa eu até puxar daqui que está mais fácil, venha buscar essa região aproximadamente na casa de 155.120. Está bem bonita a movimentação dela. Vamos ver outra. JTO subindo 7,72%. Nós temos projeção de movimento também. Olha só, JTO, o que aconteceu? O gráfico diário estava nessa movimentação aqui, bem lateral. Tinha um triângulo ascendente, isso aqui foi análise minha lá na comunidade Toca do Lobo, que eu fico todos os dias com os membros, né? Então aqui, ó, olha só, fechou o triângulo descendente. Deixa eu até subir um pouquinho para você enxergar melhor. Então o triângulo descendente estava assim e a região de rompimento era 3.8473. Com isso a gente pega, joga no rompimento e a projeção que ela deve vir buscar é 6.0320. Ela está bem bonita, já rompendo o topo anterior. Deve engasgar um pouquinho aqui na resistência de 5.2837, que era o topo anterior. Mas acredito sim que ela venha buscar depois a projeção logo que romper essa região, tá? Tá bem bonita. Olha só a Honey também subindo 6,55%. É outra que temos projeção. No caso da Honey, a projeção era aqui. Opa, deixa eu tirar aqui, ó. Era aqui desse fundo que estava bem lateral, então fazendo essa movimentação do vai e volta, conseguiu romper, então está acima de 5.895, que se torna suporte do movimento, veio aqui inclusive retestou o rompimento anterior, está vindo para cima e a projeção da Honey é que busque 8.005, então bem otimista aqui a movimentação. Quando a gente olha o VPVR tem mais suporte para baixo do que resistência para cima. Ela já está num buraco aqui, vai enfrentar a resistência mais forte na casa de 7.296, que era o fundo do movimento anterior, certo? Então, muito bacana a Honey. E vamos ver também, por fim, a Matic, meus amigos. Deixa eu colocar na tela, a Matic que estava lá segurando num fundinho, também está no movimento bem lateral de gráfico diário. Quando ela começar a subir, vocês vão se surpreender, tá bom? O que eu digo aqui, a Matic, eu falo para várias pessoas a mesma coisa. Ela se prejudicou muito nessas últimas movimentações, mesmo de alta do Bitcoin, e está muito lateral. Quanto mais tempo lateral dessa forma, na hora que ela estourar, romper essa região que ela está lateral, vai explodir. Escute o que eu estou falando. E a Matic, ó, perdeu a linha de tendência de alta ontem, porém, a gente tem que observar esse gráfico diário aqui, esse movimento bem lateralzão, entre 0,63 e 59 até a região do 0,7484. Dessa forma, quando ela romper 0,7484, vai buscar a região do 0,8816, essa é a projeção desse movimento muito lateral da Matic, certo?
Então, de olho nessa movimentação, perdeu o suporte do 0,6871. Nesse momento, então, só dá para ficar otimista, deixa eu até colocar o 4 horas para ficar mais claro, só dá para ficar otimista nela se ela recuperar essa região do 0,6871, porque ela tinha uma linha de tendência de alta em formação, e aí se ela romper essa região, ela pode começar a recuperação. Porém, se ela bater nessa região, não conseguir romper e voltar, esperem ela aqui no fundo do 0,6359, que se segurar pode ser uma boa oportunidade de entrada, acreditando que ela vai fazer o mesmo movimento anterior. Que movimento é esse, Lobo? Do fundo até o topo, ou seja, do 0,6359 até o topo do 0,7484, pelo menos, que foi a movimentação que ela fez aqui por vários dias seguidos, beleza? Olhando a análise de sentimento, vou colocar na tela. Sentimento no mercado bem favorável da Matic, long short ratio caindo bastante, o open interest começa a ficar um pouco mais lateral e o RSI está para cima de 50. Então eu vejo possibilidade sim de fazer uma recuperação, porque quando a gente olha o contexto geral dessa última pernada de alta e traça a Fibonacci do movimento, vejam só, do fundo até o topo. Ela corrigiu até agora exatamente cravado onde altcoins corrigem, ou seja, 0,786 de Fibonacci, que é a região dela do 0,6630. Bateu, está se recuperando. Então fez o padrão normal de correção de altcoin, veio até 0,786. Então dá para ter esperança com esse sentimento do mercado que está melhorando, de ela daqui começar a se mandar, começar a fazer uma recuperação e se mandar para o 0,7484, que é o topo do movimento dela, beleza? Por hoje é isso, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!